Olá, amigos. Vamos apresentar hoje um vídeo sobre exame de sangue, para que as pessoas tenham uma noção um pouco mais normal, né? Sobre os itens que aparecem nesse exame de sangue. Iremos ver glicemia, a insulina, a hemoglobina glicada, HDL, VLDL, LDL e IDL. Então, são itens muito complicados. Você faz o exame de sangue e fica se perguntando o que quer dizer isso. Seu médico diz assim: você está com uma glicose alterada, mas ele não tem tempo de explicar a fundo o que está acontecendo. Então, com base nisso, eu preparei esse exame de sangue, esse vídeo, para que a gente tenha uma noção mais exata. Começando a falar sobre o colesterol. O colesterol é um composto químico gorduroso presente em células de todo o nosso organismo. Ele tem, ao longo do tempo, sendo encarado como um vilão durante muito tempo. No entanto, a substância essencial na formação de membranas celulares, ácidos biliares, síntese de hormônios como estrogênio e testosterona e na metabolização de vitaminas como a vitamina D. Nosso corpo obtém colesterol de duas maneiras: endógena, quando o próprio organismo é que gera o colesterol, e exógena, obtido de alimentos que consumimos. Vamos falar sobre colesterol HDL, LDL e triglicerídeos. Os tipos de colesterol. Apesar de, no geral, ter uma má fama, você já deve ter ouvido falar que existem dois tipos de colesterol, o bom e o ruim. Mas essa classificação se refere à forma como a substância é transportada em nosso corpo. É porque existem dois tipos de colesterol, né? O HDL e o LDL, que a gente tem notícia, né? Então, o que acontece? Eles são transportadores do colesterol para as células. E classificação de bom ou ruim é quando acontece o fato da aterosclerose, né? Quando há depósito de colesterol nas artérias e há um entupimento, portanto, das veias, né? Dos vasos sanguíneos, e acontecem os acidentes vasculares, né? O colesterol é uma gordura, enquanto a maior parte do nosso sangue é composto por água e, portanto, não tem como dissolver. Basicamente, a mesma coisa que acontece quando tentamos misturar água e óleo. Podemos dizer que o colesterol é hidrofóbico. Hidrofóbico significa que ele não gosta de água, né? Não se dissolve em água. O colesterol é uma gordura, enquanto a maior parte do nosso sangue é composto por água e, portanto, não tem como dissolver. É a mesma coisa quando acontece quando tentamos misturar água e óleo. Então, para viajar pelo nosso corpo, ele precisa de um transportador, função incumbida às lipoproteínas. Trata-se de partículas produzidas pelo fígado, que são formadas em sua maior parte por proteínas e gorduras, lipídios. As principais lipoproteínas são HDL, que é High Density Lipoprotein, que é proteína de alta densidade, e LDL, proteína de baixa densidade. IDL, intermediário densidade, e VLDL, muito baixa densidade. São essas partículas que é atribuído ao alcunha de colesterol bom ou ruim, como podemos ver. Colesterol HDL, começando pelo bom. Colesterol HDL, que é transportado pela lipoproteína de alta densidade. A diferença entre o HDL e o LDL é que ele faz dele o herói dessa história. Então temos o colesterol bom, o HDL. Faz a retirada do colesterol das artérias, inclusive das placas, evitando a aterosclerose. É como se o colesterol bom fosse um protetor responsável por combater a sujeira deixada pelo seu antagonista,
o colesterol ruim. Por conta de sua função, a LDL facilita o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, levando à formação de placas. Isso acontece quando o nosso corpo tem muito dessas moléculas que ficam circulando no organismo em busca de tecidos que precisam de colesterol. Esse processo, chamado de aterosclerose, é o que causa o entupimento das artérias, que por sua vez acarreta infartos e acidentes vasculares cerebrais, também conhecidos como derrames. É por isso que o colesterol LDL é considerado ruim. O VLDL é o outro vilão, e o IDL seria a densidade intermediária. Colesterol total. O colesterol total é a soma de todas as outras frações, VLDL mais LDL mais IDL mais HDL. Isso quer dizer que ele não é exatamente um tipo de colesterol, mas uma medida da substância do corpo. Então, quando esse marcador aparece no seu exame de colesterol, lembre-se que os níveis de colesterol LDL e HDL é que definem o resultado. Se os níveis de colesterol total forem altos, mas o colesterol bom estiver acima do recomendado, geralmente não existe risco de doença. Contudo, a situação se inverte com o colesterol bom alto, aumentando o risco de problemas de saúde. Como e por que controlar os níveis de colesterol? Os níveis de colesterol estão diretamente ligados ao acometimento de doenças cardiovasculares, que podem desencadear infartos e derrames. Ainda assim, vale lembrar, manter hábitos saudáveis colabora assim para o aumento do colesterol bom e ajuda a baixar o colesterol ruim, mas ele não elimina todos os fatores de risco chamado de dislipidemia, que é o nome dado à condição de pessoas que estão com níveis de colesterol ruins elevados e o valor de HDL baixo. Essa circunstância também se aplica aos valores altos de triglicerídeos, sobre o qual falaremos. A glicose de jejum entre 100 e 125 é chamada de glicemia de jejum alterado. A partir de 126 já tem o diagnóstico de diabetes. Na glicose sem jejum, valores acima de 140 remetem a diagnóstico de intolerância à glicose, acima de 200 também temos a diagnóstico de diabetes. Glicose ou glicemia em jejum de 8 a 12 horas, os valores de referência são 70 a 99 mg por decilitro. Hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ou HB, é um exame de sangue que permite a avaliação de uma média de glicemia dos últimos 90 a 120 dias. É excelente como exame de controle de diabetes e pode ser usado inclusive para apoiar o diagnóstico das alterações de glicose do próprio diabetes. A hemoglobina glicada possui vantagens como exame de triagem e controle. A hemoglobina glicada é aquela hemoglobina que se liga a produtos de glicação, que são os famosos produtos da padaria, como pães, farinhas de uma maneira geral, leite, derivado de leite, como queijos, iogurtes, etc. Que a hemoglobina, quando se liga a esses outros produtos, já não leva o oxigênio para as células. Aí dá uma série de problemas, né? Até amputações das extremidades de dedos e pés, né? Por causa da hemoglobina não estar ligada ao oxigênio e a ferro. Vamos nos basear no exame. Esse exame sobre o exame de sangue aqui, um exame aleatório. A hemoglobina glicada deu 5,8. O normal é menor que 5,9. Glicose 106 mg por decilitro. O normal é entre 70 e 99 mg. A insulina deu 15,9. O normal está entre 2 e 12. Triglicerídeo 119.
menor que 150 em jejum, colesterol total 106, menor que 190, dentro da normalidade também, o LDL de colesterol 46, risco baixo, abaixo de 130, e o HDL 46, é desejável acima de 46. Então podemos dizer o seguinte: sobre glicemia, hemoglobina glicada e insulina, a glicose de 106, quando a referência é 70 a 99, remete ao seguinte: os valores de referência estão entre 70 e 99. O ideal seria ficar abaixo de 80, 70, 80, 90, 99. Os valores ideais estão entre 70 e 80. E 99 já podemos considerar doença, né? Pessoas saudáveis estão entre 70 e 80. No caso do exame, a glicemia em jejum apontou para o valor de 106. Isso significa uma situação de pré-diabetes, sujeita a infecções decorrentes, né? E o diabetes seria acima de 126. Hemoglobina glicada, 5,8. Valor de referência, o ideal, menor que 5,9. A hemoglobina é a unidade transportadora do oxigênio no sangue. A hemoglobina está ligada a produtos de glicação e não a ferro e oxigênio. Os produtos de glicação são os produtos de padaria, são os produtos plásticos que podem ser classificados como proteína, caseína do leite, mais açúcar, lactose, mais calor da pasteurização. Esse tipo de produto não serve para nada. A hemoglobina se liga aos produtos de glicação durante 3 a 4 meses, portanto não leva oxigênio para a célula. Daí as amputações da extremidade de pessoas, porque 5%, conforme o exame, está ligado a produto de glicação não levando oxigênio. Podemos evitar esse tipo de alimentos como leites e derivados de farinhas e pães. Insulina, 15,9, valor alto. A referência está entre 2 e 12. O ideal é que a insulina esteja abaixo de 8 no exame. O valor chegou a 15,9. Significa resistência insulínica. É aquele negócio, né? A insulina está gritando: eu não posso mais, estou trabalhando muito. Analogia como quando você tem um filho pequeno e está gritando com ele e ele não te atende, né? Você chega uma hora que cansa. O paciente à noite come os carboidratos para que o seu exame se mostre como glicemia 106, hemoglobina glicada 5,8 e insulina 15,9. A insulina é o marcador de inflamação e deve estar sempre abaixo de 8 de forma saudável. A insulina do paciente está cansando devido ao excesso de carboidratos ingeridos, principalmente à noite no jantar. Então evite arroz, pão, macarrão, enfim, carboidratos, principalmente à noite. Além de cortar esse tipo de alimento, praticar exercício físico. Então isso aí era, meus amigos, é o que eu gostaria de apresentar. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.